Comemorando 10 anos de OLED, a LG trouxe a C3, uma das TVs mais desejadas atualmente aqui no Brasil, e não é à toa. A gente está tratando de um painel 4K OLED com 65 polegadas e 120 Hz de taxa de atualização. Mas será que a C3 traz alguma melhora em relação à C2 do ano passado? A gente vai descobrir agora. A C3 ela tem o mesmo visual da C2 do ano passado, sem nenhuma diferença externa aparente. Não que isso seja ruim, a LG vem trabalhando nesse visual há uma década, buscando sempre fazer uma TV OLED mais fina possível e agora chegaram no ápice desse design. O painel consegue ser mais fino que um celular, chega a ser bizarro de ver pessoalmente, parece mentira. Mas apesar desse visual ultra fino, eu fiquei impressionado com o quão robusta é a estrutura da tela. A parte de trás tem um acabamento em alumínio texturizado que, além de dar um toque premium à TV, deixa a estrutura também bem mais rígida. Essa aqui é uma TV topo de linha e o design dela claramente reflete isso. Os tamanhos da C3 variam de 42, 48, 55, 65, 77 e até 83 polegadas. Todos os modelos estão disponíveis para você comprar nesse momento. Na base, a LG optou por utilizar a mesma estrutura que usaram na C2 de 65 polegadas. Trata-se de uma estrutura única que fica aqui no centro da TV. Um comentário que eu tenho a fazer sobre essa base é que ela não funciona muito bem. Quaisquer movimentos que você faça aqui na TV, ela fica balançando muito o painel. Algo que eu aconselho você, se você for utilizar, colocá-la na parede. Se deixar assim ela sobre o móvel, pode ser que as crianças venham a derrubar a TV. Eu sempre indico e prefiro que sejam colocados dois apoios, um do lado, em cada lado, né? Ela vem com furação VESA 300 por 200, então se você quiser colocar ela na parede. E no quesito montagem, essa foi uma das TVs mais fáceis de montar, e muito disso dá-se pela rigidez do painel, já que a estrutura do painel não dobra nem entorta. É fácil de segurá-la durante todo o processo de montagem, o que é bem raro de ver, ainda mais numas TVs OLED e de 65 polegadas que são difíceis de manusear. E nas entradas, a C3 conta com 4 HDMI 2.1, 3 USBs, uma saída ótica digital, uma entrada de antena e cabo de rede. Eu gostei que todas as HDMI são 2.1, então não importa qual entrada você utilizar, vai conseguir aproveitar os 120 Hz em 4K que essa TV aqui tem para oferecer. Ela consome no máximo 239 watts, quando todos os pixels estão ligados com o máximo do brilho possível e possivelmente quando estão com todas as cores no branco, que é o máximo de luz que ela consegue emitir. Para quem ainda não é familiarizado com essa tecnologia, as telas OLED são bem diferentes daqueles painéis LED que a gente está acostumado a ver por aí. Esse tipo de tela aqui, ele não precisa de iluminação traseira, já que os pixels se auto-iluminam. Cada pixel individualmente tem uma iluminação própria. O processador da TV, utilizando a inteligência artificial, sabe exatamente quais pixels devem ser iluminados e a quantidade de brilho para isso. Então, significa que nesse tipo de TV aqui a gente tem contrastes perfeitos, pretos profundos e zero vazamento de luz. E assim como todos os painéis OLED da LG, aqui temos também Dolby Vision, que é um sistema HDR da Dolby. Essa tecnologia é responsável pelo alcance dinâmico da TV, ou seja, numa cena escura onde ocorre uma explosão, o fogo vai ter o máximo de brilho possível, mas sem vazar a iluminação para o resto da imagem. O Dolby Vision também é o formato mais utilizado pela Netflix, então se você curte assistir filmes na plataforma de streaming, é uma boa ideia considerar as TVs da LG, principalmente as OLED. E testar OLED aqui no estúdio com todas as luzes apagadas, num ambiente completamente escuro, é uma experiência realmente incrível. Ainda mais nesses filmes extremamente escuros como Batman e o Blade Runner. A gente consegue apreciar muito mais os visuais nesse tipo de tela aqui. Cada pixel individualmente iluminado consegue regular o seu próprio brilho. Então a gente não tem aquele backlight dando um aspecto acinzentado nas cenas escuras. Aqui o preto é realmente preto. O pixel completamente apaga, deixando as cenas muito mais detalhadas e profundas. Essa TV aqui te dá várias opções de configurações de HDR, como o modo vivo, padrão, cinema otimizado para jogos e o clássico Filmmaker Mode. Também a gente pode criar um perfil próprio que fica salvo nas configurações da TV, se você gosta aí de personalizações.
E assim como a maioria das TVs 4K do mercado, a C3 tem o upscaling, que é uma função que aumenta artificialmente a resolução dos conteúdos que você assiste. Isso significa que, mesmo assistindo um vídeo no YouTube em Full HD, a TV vai utilizar uma inteligência artificial e transformar esse vídeo que era Full HD próximo a algo 4K. Esse sistema é ótimo e quando a gente combina com a interpolação de frames, a imagem fica nítida e fluida, mesmo que o conteúdo original tenha baixa taxa de frames e resolução, o que é muito bom, a gente consegue ver funcionando super bem. Mas é claro que existem limites que o upscaling consegue fazer. Se o conteúdo original tiver uma resolução extremamente baixa, o resultado final da imagem continua bem longe de uma resolução 4K. E esse é o caso da maioria dos canais gratuitos disponibilizados pela LG, o que é uma pena. E no quesito ângulo de visão, não tem como competir com uma TV OLED. Independente do ângulo que você assiste a TV, as cores e nitidez continuam excelentes, tanto em ambientes claros quanto em ambientes escuros. Soma isso com o contraste que esse tipo de tela aqui proporciona e a gente tem aquela sensação extremamente imersiva. Se você coloca ela num lugar mais escuro e liga uma imagem de um ambiente, parece que está com uma janela aberta. E um diferencial desse modelo para a geração anterior é a forma como o processador lida com as cores. Graças ao novo algoritmo de reforço luminoso, a C3 consegue mais brilho que a C2, mesmo sendo o mesmo painel. Apesar disso, eu ainda não recomendo OLED em ambientes muito claros como uma sala. Até coloquei a TV aqui para iluminar bem aqui para você ver que a gente consegue assistir num ambiente bem iluminado. É o mesmo problema que a gente teve com a C2. O brilho é forte, mas não consegue sobrepor a luminosidade em certos ambientes. O resultado são reflexos que você está vendo por aí. E na C3 a gente tem o sistema operacional WebOS 2023, que a principal melhoria da nova versão são as recomendações baseadas na experiência do usuário. Mas fora isso, eu confesso que não curti o novo design. Na tela inicial, metade do painel é ocupado por um card de propaganda, com as funcionalidades importantes sendo empurradas para baixo. Nessas funcionalidades a gente tem cards de música, jogos, Home Hub, além de algumas opções de customização dessa tela. Nas TVs topo de linha, é bem normal o sistema operacional ser bem fluido e responsivo, e definitivamente é o caso aqui da C3. A gente não teve problema de travamento enquanto tratava aqui e testava essa TV. E uma boa parte do marketing da LG é destinado a apontar a C3 como uma TV gamer, e isso é bem verdade. A gente tem o suporte tanto ao NVIDIA G-Sync quanto ao AMD FreeSync Premium, tudo para garantir que você tenha uma experiência livre de artefatos. E no modo otimizador de jogos, abre o menu que você pode configurar a taxa de atualização, a redução da luz azul, a redução do input lag, enfim, é um menu separado aqui exclusivamente para jogos. Se você não tem um computador ou um console forte o suficiente para aproveitar os 4K com 120 Hz, você pode tentar usar o GeForce Experience, o serviço de jogos pela nuvem. Aqui a gente não tem sorte com esse sistema, mas se você mora, sei lá, numa grande capital, não deve sofrer tanto assim com o input lag que a gente vem sofrendo aqui. A gente jogou Fórmula 1 23 nessa TV aqui, ainda mais jogando com volante, é diversão garantida. A imersão é absurda. E essa TV aqui com certeza encaixa muito bem em qualquer setup gamer. E o controle é aquele Smart Magic de sempre da LG, que é muito bom por sinal. O maior ponto positivo dele é a navegação por ponteiro. Quando você balança o controle assim, parece um ponteiro e é mais fácil de clicar. Nos botões a gente tem o numérico em cima, sempre bem-vindo, né? Mas o botão do YouTube continua faltando. Eu gosto muito do botão do YouTube, eu falo toda vez assim, não tem! E ele utiliza pilhas AA e já vem dentro do controle quando você compra a TV. O som da C3 me surpreendeu. Pela finura da TV eu esperava um som estridente sem nenhum grave, mas a LG conseguiu sim criar um conjunto de áudio satisfatório. São 2.2 canais, totalizando 40 watts de potência sonora. Se você estiver num ambiente silencioso, dá sim para utilizar o som da TV, desde que o volume fique abaixo dos 40%. Acima disso, o áudio perde totalmente a qualidade. E a LG sabe que você vai utilizar sua TV aqui com aparelho de som externo. E para ajudar, ela fez várias funcionalidades, tanto em software como tecnologias em Dolby Atmos e WoW Orchestra, como em hardware com a inclusão de um suporte próprio que junta a TV com a soundbar. E no quesito burn-in, nada mudou, né? Todos os cuidados que a gente precisava ter com a C2 e outros painéis OLED, a gente precisa se aplicar aqui também na C3. Mas quais cuidados são esses? O principal deles é bem simples. É evitar o uso contínuo da TV por períodos longos de tempo. Eu sei que
Pode parecer estranho, já que eu comprei a TV, eu quero utilizar ela do jeito que eu quiser, não é mesmo? Com as telas OLED é importante abandonar essa mentalidade que a TV precisa ficar ligada sempre. Essa é uma realidade dos painéis LCD e o mercado está saturado com opções de TVs QLED, QLED, Crystal Ultra HD, Mini LED. Nenhuma dessas aí enfrenta os problemas de burn-in. Mas no caso das OLEDs, os pixels são compostos por elementos orgânicos, então cada um deles tem sim uma vida útil. Os outros cuidados contra o burn-in estão nas configurações da TV, na aba OLED Care. Temos aqui opções de Pixel Refresh, Pixel Shifting e também o ajuste de brilho de logos. Isso tudo já vem ativado por padrão, então você não precisa aí se preocupar em ativar essas funcionalidades. E aí, vale a pena comprar? Olha só, essa TV aqui foi lançada esse ano, em 2023. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, a C3 de 65 polegadas custa cerca de 11 a 13 mil reais. Quer saber quanto custa a C2 do ano passado? Uma das melhores TV que a gente já testou aqui no canal? 9 mil reais. Honestamente, por essa diferença de preço, eu iria reto na C2. É a mesma estrutura física, a mesma base, as mesmas entradas e também o exato mesmo painel. A principal mudança é que, graças a um processador mais avançado, a C3 consegue entregar um pouco mais de brilho. Mas isso só vai ser perceptível se você utilizar a TV num ambiente extremamente claro. No momento que a C3 estiver mais próxima dos 10 mil reais, aí sim eu consigo enxergar motivos para comprar ela. Até lá, as pequenas melhorias desse ano não justificam o aumento de preço. Outra TV para você ficar de olho é a primeira OLED da Samsung aqui no Brasil, a S90C. O principal diferencial dela para a C3 é que a Samsung tem muito mais brilho, graças ao painel QD OLED com Quantum Dots. Apesar disso, o Tizen é menos fluido que o WebOS e essas duas TVs têm o mesmo ponto negativo de som embutido num celular, essas coisas. A terceira TV que bate de frente com a C3 é a X9900LS da Toshiba, uma baita novidade no mercado de OLEDs que surpreendeu a gente aqui quando testamos. Ela utiliza o painel próprio da LG também, mas tem um som embutido 1000 vezes melhor e o sistema operacional Google TV, que eu considero o mais intuitivo e fluido no mercado de TVs. O ponto negativo dela é o preço e a falta de disponibilidade de modelos em tamanhos diferentes de 65 polegadas. É isso aí, pessoal, essa foi a nossa análise da C3 da LG, lançamento de 2023, aqui no canal Oficina da NET. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que a gente vai responder para vocês, tá bem? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.